como se decorreu a experiência e também um pouquinho sobre o tratamento de dados e a conclusão que nós tivemos. Para realizar esse experimento, você vai precisar de uma fita métrica de 1,5 m, uma fita isolante, um balde, um tubo de 1 metro de comprimento e 5 centímetros de diâmetro interno, uma tampa para o tubo, um cabo de vassoura, uma garrafa PET com pedras britas, um copo medidor, colheres medidoras e 5 garrofas. Vamos iniciar a atividade de O nosso tubo tem diâmetro de 5 centímetros e altura de 1 metro. Já para a tampa, a gente escolheu fazer o furo de 8 milímetros de diâmetro, formando então uma relação entre o diâmetro do furo e o diâmetro interno de 0,16, o que é menor que 0,4, conforme o requerido. Então, a gente vai encher o tubo com água a 3 alturas diferentes e analisar a variação do nível em relação ao tempo para cada etapa. A gente escolheu as alturas de 48, 64 e 80 centímetros. Com base nisso, a gente calculou os volumes de água necessários para cada etapa. Para saber a quantidade de água que a gente ia colocar dentro do tubo, a gente usou a fórmula do volume do cilindro, que é πr² vezes h, sendo r o raio e h a altura. O nosso raio é constante de 2,5 centímetros. Então, para a altura de 48 centímetros, por exemplo, a gente substituiu, ficando π vezes 2,5 centímetros ao quadrado vezes 48 centímetros. Isso é igual a 942 centímetros cúbicos. Como 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, totalizou 942 mililitros. O mesmo procedimento foi feito para a altura de 64 centímetros, resultando em 1.256 mililitros. Também para a altura de 80 centímetros, totalizando 1.570 mililitros. Para fazer o furo na tampa, determinamos o centro dessa, sendo a metade do diâmetro, ou seja, 2,5 centímetros. Com o uso de um soldador quente, fizemos um furo inicial e, depois, delimitamos com a ajuda de uma canetinha uma circunferência de 8 milímetros de diâmetro. Para alcançar esses 8 milímetros desejados, fizemos vários mini-furos em torno da circunferência delimitada, até que ficasse conforme o desejado. O nosso módulo vai funcionar assim. Com a quantidade de água de 48 centímetros no tubo, colocaremos a boia dentro deste e marcaremos a origem no fio da boia, a qual coincide com a extremidade. A partir desta medida, marcaremos de 3 em 3 centímetros 16 pontos, correspondendo aos 48 centímetros de água.
Iniciado o escoamento, a cada 3 centímetros descidos, marcaremos o tempo correspondente até escoar toda a água. Este procedimento foi repetido em triplicata para as alturas de 64 centímetros e de 80 centímetros. Nessa primeira parte, nós vamos fazer com altura de água de 48 centímetros e intervalos de 3 centímetros. Para a altura de 64 centímetros, a gente vai marcar o ponto inicial de novo aqui no tubo. Então, a gente solta a boia aqui e vê aonde que vai estar, até onde começa aqui no tubo. E puxa aquela primeira marcaçãozinha que a gente fez antes, até ela ficar certinho aqui. Pronto. Agora, a partir disso, dessa marcaçãozinha, a gente vai espaçar de 4 em 4 centímetros, também como foi feito anteriormente. Para a altura de 80 centímetros. Ou seja, jogaremos a água, marcaremos o nível da boia e depois espaçamentos de 5 em 5 centímetros a partir da origem. Aos cálculos do experimento, nós vamos começar com o balanço global de massa, que é dado por entrada menos saída mais geração menos consumo igual a acúmulo. Como não há reação química, a geração e o consumo é igual a zero. E como o regime é permanente, o acúmulo é igual a zero. Então, a vazão mássica da entrada é igual à vazão mássica da saída ali quando sai pelo furo, dando por essa equação aqui. Como o ρ é constante e tem dos dois lados, pode-se dividir essa equação por ρ, ficando área vezes dH/dt, que é a variação da altura pelo tempo, ou seja, a velocidade. E π d0² sobre 4 vezes V0, porque a fórmula da área é dada por π d² sobre 4. Aqui, nessa parte da área, fica π vezes d² sobre 4, o que se mostra aqui, porque foi isolado o dH/dt, passando a área para cá, ou seja, indicado por esse d² aqui. E isso aqui, a relação entre o dzinho ao quadrado dividido pelo dzão ao quadrado, ou seja, o diâmetro do furo pelo diâmetro do tubo, é menos beta vezes V0. Aplicando o balanço de energia na base do tanque, onde Z é igual a zero, a gente tem que a variação de energia com o tempo no volume de controle, mais o fluxo de entrada e saída de energia através do sistema é igual à variação de energia no sistema. Essa energia E, ela precisa ser avaliada no nosso volume de controle, iniciando pela energia cinética. A energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como já foi denotado, a velocidade é a variação da altura em relação ao tempo e corresponde a beta V0. Então aqui houve a substituição.
Já a massa, pela densidade, há uma relação que a densidade ela é massa sobre volume. Então a massa é a densidade, massa específica, vezes o volume, que a gente substituiu aqui. E como o volume é dado pela área vezes a altura, substituiu chegando nessa fórmula aqui. Já a energia potencial depende de Z, então a gente precisa fazer uma integral de Z de 0 até H, GZ diferencial de massa, que é igual a integração de GZ de ρA dz, que fica ρg a h ao quadrado sobre 2. Agora, substituindo as equações da energia cinética e potencial encontradas anteriormente no E da equação da derivada parcial da energia em relação ao tempo, a gente tem que a derivada parcial de ρh beta v0 ao quadrado sobre 2 mais ρg a h ao quadrado sobre 2 em relação ao tempo é igual a fração mássica v0 ao quadrado sobre 2. Essa equação representa a segunda derivada dessa equação anterior já comentada pela Bianca. Aqui então temos a segunda derivada do primeiro termo, aqui do segundo termo, e aqui é nulo por conta da não variação da altura com o tempo nesse termo. Vale lembrar que lambda é igual ao diâmetro do tanque, a quarta, menos o diâmetro do furo, a quarta, sobre o diâmetro do furo, a quarta. Agora, considerando a perda de energia devido à contração do escoamento, nós obtemos essa equação aqui, onde γ é igual a kf sobre 2 beta ao quadrado. Lembrando que kf representa a resistência ao escoamento. Por se tratar de uma derivada de segunda ordem, a gente precisa estabelecer duas condições iniciais. A primeira delas é que quando t é igual a zero, a altura corresponde à altura total do tanque. A segunda condição se refere à aplicação do diferencial da altura com relação ao tempo, aplicando posteriormente um balanço de energia mecânica, considerando um regime quase permanente, e também esse balanço de energia é nas condições iniciais. Então a gente chega a essa equação da velocidade, lembrando que esse termo é nulo, já que não há variação de pressão, tanto na saída do tubo quanto na entrada temos a pressão atmosférica. Por isso, isolando V, a gente acaba obtendo essa equação. Agora, aplicando o balanço de massa na condição inicial, a gente obtém a seguinte equação. E como a gente sabe que U é igual a dH sobre dt ao quadrado, a gente pode elevar toda essa equação ao quadrado e chegar à seguinte equação. Essa equação é uma equação diferencial de primeira ordem e sua solução é essa aqui de baixo. Para nós obtermos os dados teóricos com base nas explicações e equações dadas anteriormente e comparar com os experimentais, vamos usar um programa no MATLAB fornecido pelo professor. Aqui está ele, vamos colocar para rodar. Então, completando com os dados iniciais, como ele pede ali, o diâmetro interno do tubo em centímetros, que no nosso caso é 5. O diâmetro interno do furo em milímetros, que no nosso caso é 8. E o nível do líquido dentro do tubo, que inicialmente foi de 48 centímetros. Plota-se esse gráfico do nível em centímetros em função do tempo em minutos, e a gente percebe que para 48 centímetros de nível, o tempo total para a água escorrer seria de 0,20 minutos. Só que experimentalmente, a gente usou o Orge aqui para montar um gráfico com os nossos dados, a gente percebe que para 48 centímetros, o tempo total para o escoamento foi em torno de 0,27 minutos, tendo uma diferença aí de 0,07 minutos, que corresponde a 4 segundos. O mesmo ocorre para os outros gráficos. Para a altura de 64 centímetros, foi completado os mesmos dados, o diâmetro interno do tubo, o diâmetro interno do furo e a altura. Com isso, a gente conseguiu plotar esse gráfico do nível em função do tempo. Para o nível de 64 centímetros, o tempo para escoamento total foi de 0,23 minutos, diferente do que encontramos experimentalmente. Com os nossos dados práticos, a gente conseguiu formular esse gráfico e o tempo de escoamento total corresponde a 0,39 minutos, tendo uma diferença significativa de 0,16 minutos, o que dá aproximadamente 10 segundos.
E para os 80 centímetros de altura, a gente tem um tempo estimado de 0,26 minutos. É o valor teórico para escoamento total. Mas experimentalmente, a gente conseguiu um valor de 0,41 minutos, o que dá uma diferença de 0,15 minutos, ou aproximadamente 10 segundos também. Quando analisada agora a energia cinética e a potencial nos três casos, com 48 centímetros, 64 e 80 centímetros, a energia potencial, conforme a água ia diminuindo, ela também ia diminuindo, porque a altura variava e ia ficando cada vez menor. Já a energia cinética, ela não teve uma variação constante, porque no início o fluxo dela era muito grande, então a velocidade cinética era maior, e conforme a água escorria, o fluxo ia diminuindo, fazendo com que a energia cinética também diminuísse, até que no ponto final a energia potencial e cinética fossem zeros. Isso ocorreu para os três casos, para os 48 centímetros, 64 centímetros e 80 centímetros. Então, analisando todos esses dados obtidos, a gente pode dizer que o nosso trabalho experimental teve uma variação com o teórico. Primeiro porque o programa utilizado para a formulação dos dados teóricos não levava em consideração a perda de energia devido à redução brusca da área do escoamento, da contração. Além disso, teve possível erro do experimentador na hora de marcar a origem da boia, de fazer o espaçamento entre os fios, e também teve problema que o nosso furo feito, ele era muito pequeno, então ele atrapalhou na hora de ter a vazão e do fluxo, atrapalhando por ser pequeno, tornando mais demorado no final do experimento para a água toda escorrer. Também o próprio erro do cronômetro, que pode ter atrapalhado na obtenção dos dados.